Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. A Bucocast está em Brasília para uma temporada onde nós vamos estar falando com alguns colegas da especialidade aqui nessa região. E uma honra poder estar recebendo, né, um cirurgião bucomaxilo para mais um podcast. Eu estou falando do Dr. Leandro Dias. É um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso canal, doutor, para a gente poder falar um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da especialidade e, obviamente, falar dos tratamentos, né, que norteia aí a cirurgia bucomaxilofacial e que você navega em várias áreas da especialidade. Sim. Também. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Ismael, em parceria com a Dinâmica aí, né? É um prazer estar aqui com você hoje também. E a gente fazer esse bate-papo justamente para a gente poder falar um pouquinho das áreas que você navega. Antes de a gente começar aqui o nosso podcast, quero fazer um agradecimento especial à Dinâmica, ao Ulisses, né, que é um parceiro onde nós estamos fazendo algumas temporadas aí, tanto Goiânia e Brasília. Então, o nosso agradecimento aí ao Ulisses e o Márcio da Dinâmica, que são parceiros da Bucocast. Doutor Leandro, antes de a gente começar a falar desses temas que nós vamos estar abordando aqui dentro da especialidade, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação. Você teve alguma influência familiar para a odontologia e, obviamente, depois para bucomaxilo? Como que foi isso? Podia falar um pouquinho sobre isso? Não, na verdade, eu não tenho ninguém na família na formação na área de saúde, né? Eu sempre quis alguma profissão na área da saúde, na verdade. Mas inspiração, assim, nenhuma. Odontologia, não meio de paraquedas, né? Por ser da saúde. Passei vestibular de odonto na época e eu fiz graduação em Montes Claros, na Universidade de Saúde de Montes Claros, formei em 2011. Inspiração, assim, para cirurgia especificamente, nunca tive. Descobri por acaso que é o que eu gostava de fazer. Isso após 5 anos de formado. Você já foi depois que você se formou, que você buscou a parte de cirurgia? Sim. Na verdade, a primeira residência que eu fiz na época foi em saúde da família. 2013 a 2015. E tinha tudo, tinha endo, tinha coisa especializada em cirurgia, endo, tinha prótese. Aí eu vi que realmente eu gostava mais de cirurgia. Fazia muita cirurgia em PSF, inclusive, fazia CIS incluso. Aí eu comecei a gostar de cirurgia depois que eu fiz saúde da família. Então, assim, 5 anos após a graduação que eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Pensou em ser médico ou não? Cara, na época eu tenho vestibular tudo de saúde, menos enfermagem. Acho que eu passei na época em bioquímica e na UFV. O que mais? Farmácia, não lembro onde. Odonto, acho que não tentei medicina, inclusive, por coincidir vestibular. Só não queria enfermagem. Por ter menos autonomia profissional, né? Eu já tinha essa percepção de que ia depender de mais alguém. Você não tinha tanta autonomia na sua profissão. E foi o que eu escolhi. Dentro do que eu passei no vestibular, foi o que eu escolhi. Você fez residência, não especialização? Não, residência. E aí, quando você fez a residência, você falou, é isso que eu quero navegar dentro da bucomaxilo? Como eu já tinha... Antes de fazer buco mesmo, eu já tinha uma definição de que não, isso aqui eu gosto, eu tenho até um pouco de habilidade técnica para isso, inclusive, né? E quero seguir por esse caminho. Até porque uma coisa que eu vejo muito hoje, para mim foi importante, Ismael. Tipo, às vezes a pessoa já forma na graduação e tem essa ânsia de querer já ir para uma especialização de cara, entendeu? E não sabe nem o que é, o que gosta, o que tem habilidade técnica, que conta muito. E você faz aquela especialização ali porque você acha que vai ser legal, que vai dar dinheiro, não sei, enfim, o motivo que te leva aquilo, né? E você vê que, pô, não é o que eu quero, não é o que eu sei fazer tão bem, né? Então, se eu já vi antes que, não, eu tenho habilidade técnica para isso, gosto disso, até que faço bem, então acho que o meu caminho vai ser esse aqui, entendeu? Então, digamos que eu caí na bucomaxilo de paraquedas. Tem alguém que desistiu da época da residência sua, da bucomaxilo? Não, até que não. Quem fez comigo igual a Dani, ela tinha feito implante já antes, então eu já sabia que ela gostava de algo mais cirúrgico. Diz que a residência é meio pesada. A galera, quando vai pra residência, aí que o negócio... que o negócio pega. É onde o filho chora, a mãe não vê, né? Fazia muito ortognático na sua residência? Cara, na minha, quando a gente fez uma instituição privada, a gente ganhava uma bolsa, mixaria, na época, uns R$1.500. Como era muito instituição privada que a gente atendia, muito paciente privado, tinha muito ortognático e ATM, disparado. Muito. Era o carro-chefe do nosso staff, era ortognático e ATM na época. Tinha também Talma, que fazia um serviço de alguns hospitais aqui em Brasília na época, que fazia porta aberta, né, de Talma. Tinha reconstrução também, algumas coisas assim, mas o carro-chefe é ortognático e ATM. E dentro da bucomaxilo, obviamente a ortognática e a ATM são duas curvas bem acentuadas de conhecimento que você precisa ter para navegar nessas duas áreas. Com certeza. Como que você escolheu essas áreas para poder atuar, já que
exige do cirurgião um conhecimento, né, assim, bem acentuado? Primeiro, foi o que eu tive mais contato na residência em si. Então, assim, a gente tinha muito mais vivência naquilo, era fácil de aprender tecnicamente, inclusive. Então, foi algo que a própria residência direcionou mais para aquilo, né? Isso facilitou bastante. E também, assim, eu também sou servidor público, né? Nessa área de saúde aqui, eu não faço muita coisa que eu quero. Eu sei que poderia fazer algo muito melhor para o paciente, mas o serviço não permite, digamos assim, né? Enfim, burocracias, né? Então, não é coisa que eu consiga fazer muito ali. Então, nunca preocupei tanto em, eu quero ser muito bom em tal, embora eu faça, se for preciso eu faço, resolvo bem. Mas não é o que eu foco hoje, entendeu? Até porque, particularmente, não é o que aparece em serviço privado, né? É mais SUS realmente, de fato. Mas, por formação mesmo de residência, nosso foco sempre foi ortognática e ATM. Que, querendo ou não, que é o que tem maior procura no setor privado, né? E dentro da sua clínica particular, o que você faz hoje? Quais são as áreas que você atua dentro da cirurgia? Tirando cirurgia geral menor, né? Enxerto, siso, né? Implante faço muito pouco hoje. Já fiz muito, mas hoje faço muito pouco. 90% ortognática ATM. Em cirurgias maiores, para não falar que é 100%. Que é cirurgias mais hospitalar, né? Sim. É o carro-chefe. Esse é o mundo da bucomaxilo. Vamos falar sobre cirurgia ortognática, então nós vamos abordar esse tema em cirurgia ortognática, visando aí, obviamente, as dúvidas que o paciente tem com relação a esse tema e que o Dr. Leandro é especialista dentro dessa área. Então nós vamos falar voltado para o paciente, você que acompanha a gente no podcast, para você poder entender que nós vamos discorrer esse tema pensando no paciente. Dr. Leandro, eu queria que você falasse como que esses pacientes normalmente que têm algum tipo de deformidade, alguma anomalia, né, com relação à cirurgia ortognática, como que esses pacientes chegam para você, paciente que tem uma deformidade severa, no sentido de psicologicamente, né, que o paciente de cirurgia ortognática muitas das vezes tem associado a alguns problemas, né, que às vezes de bullying, infância. Qual que é a sua experiência com esses pacientes, doutor? Na prática, pelo menos a minha, não é algo que tem tanto esse estigma mais social, inclusive. Até os que têm uma deformidade bem acentuada, aquele classe de lesão grande, ele não chega tão psicologicamente abalado mais. Ele já entende um pouco a doença, digamos assim, que é até bem visível, né? E já pesquisou sobre o tratamento, o que tem que fazer, e já chega já sabendo, meu caso é cirúrgico, eu tenho que operar e estou disposto a isso. Então, não chega tão psicologicamente abalado. Não é o que eu percebo na minha clínica hoje. Mas realmente tem casos de pessoas que, vez ou outra, já chegam um psíquico um pouco abalado, né? De sentir-se feio, já passou a vida inteira com bullying, igual você falou. Existe, só que o que eu percebo hoje, pelo menos na minha experiência clínica, não é o que mais predomina, não. Não é uma coisa para todos. Não. E Pelo contrário, às vezes o que mais acontece, tipo assim, já te falar na minha frente, é o paciente que tem apneia do sono e que eu trabalho em um hospital à noite e todo mundo reclama que eu ronco muito. Isso, por incrível que pareça, hoje acho que é o que mais incomoda as pessoas. Porque tem o risco de vida, né? Sim. E a questão, só somente trabalho dormindo ali, a pessoa ronca demais, não sei o quê, dá um jeito nisso aí. Ninguém consegue ficar com você aqui. Entendeu? Então, hoje, para mim, o que mais incomoda as pessoas, em termos de estigma social, assim, de bullying, é a questão do ronco, por apneia do sono, do que é aquele cara que é classe 3 enorme, ou que é classe 2 muito acentuado. Ele sabe que é diferente, tudo, mas sabe que tem como resolver e tá feliz por aquilo, porque eu sei que tem uma solução, entendeu? A rede social ela ajuda bastante, né, essa meninada mais nova com relação à autoestima, né? Faz foto, Sim. Vídeo. Então, por mais que tenha uma deformidade... Sim, o cara já chega já ansioso para ficar daquele jeito, melhor. Não porque, eu sei que hoje eu tô feinho, eu tô diferente dos outros. Não, já chega focado, tem uma solução, eu quero isso aqui e sei que eu vou ficar bem. O paciente mais novo que você já operou hoje? Mais novo? Porque às vezes esse paciente mais novo é o paciente que normalmente precisa por conta de estar, de repente, tendo algum tipo de transtorno. Sim. Por conta da deformidade. 13 anos. Foi uma menina de 13 anos. Sinal de crescimento ósseo já, classe 2. Em ortodontia já há um tempo e que não estava resolvendo. Aí sabia que o caso era cirúrgico e falava, vamos operar agora do que esperar. Passar toda a flor da idade ali, né? E normalmente esse paciente, ele tem uma idade mínima para operar, né? Esse é um caso, um caso específico. Então, idade mínima, se você for ver, aí entra esse fator psíquico aí. Como é que a pessoa está psiquicamente?
Tipo, é uma coisa que impacta no seu dia a dia ali. Se for, embora está em crescimento ósseo, né, normalmente mulher para de crescer com 16, 17 anos. Homem, 17, 18. O ideal é que espere acabar o crescimento ósseo da pessoa para ter estabilidade pós-cirúrgica, inclusive. Né? Isso seria o ideal. Mas você não vai ficar às vezes, até os 18 anos, no caso de um homem, estando psiquicamente abalado ali. Você vai ficar desde os 12, 13 anos com a deformidade que já se instalou até os 8 anos, passar essa adolescência todinha como sendo o patinho feio da sua turma. Aí, nesses casos, embora vai ter um crescimento ósseo, e aí tem uma chance de recidiva pós-operatória, né, de voltar um pouquinho ali, né? Mas opera-se antes. Né? Então, o fator psíquico é o que conta normalmente operado também, em fase de crescimento. Mas se for a final de crescimento ósseo, mais perto, normalmente fica estável. Já operei um menino de 15 anos, que era muito classe 3, muito. 1 centímetro de discrepância, ele tinha 15 anos na época e está estável. Isso já tem uns 2017, estava na residência ainda. Uns 10 anos quase, 9 anos, né? E está estável. Final de crescimento ósseo. E é alguém que tinha um irmão gêmeo idêntico e ele ficou classe 3. O irmão não. Então, você imagina como que está o psíquico da pessoa, o emocional. Para você, a cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia estética, funcional? O que você visa na cirurgia? Essa é uma pergunta entre essas duas questões. E a segunda pergunta é, o paciente, normalmente, ele busca mais pelo funcional ou pela estética? Tem de tudo, Ismael, mas pelo menos a minha vivência clínica hoje, muita gente procura por funcional ainda. Estética tem aquele que procura por estética, mas eu mostro, você quer estética. Talvez ortognática, até porque hoje eu não vejo ortognática como o que resolve 100% de estética facial. Dificilmente vai resolver. Ainda mais a pessoa tem uma simetria de tecido mole ali, não vai resolver só com ortognática. Se fosse, beleza, o tecido mole vai ter que fazer uma prótese, às vezes um implante, né? Então, assim, dependendo do que for queixa estética, ortognática não resolve 100%. Mas muita gente ainda procura por fator funcional, seja com apneia de sono, com deformidade realmente esquelética, não classe 2, não classe 3, uma birretrusão. Mas tem gente que procura por só estética, mas tem que estar ciente. Tem alguma melhor estética? Talvez que a ortognática está com melhor estética, sim, né? Projeção de mento, melhor de área paranasal, mas talvez ainda tenha que complementar com alguma coisa associada, algum procedimento. E nós vamos falar sobre isso também, que os implantes, né? Os implantes faciais têm contribuído bastante para dar esse refinamento da cirurgia. Você quando recebe o paciente, né, do ortodontista, o ortodontista ele quer que você devolva o paciente ali encaixadinho, né, a parte para ele poder finalizar o tratamento. Sim. Mas aí você tem esse olhar da parte da face, da estética do paciente, ou você segue as regras ali do ortodontista, função, a mordida encaixada, ou você tem o seu olhar de, cara, eu sempre gosto de dar aquela refinada na parte da estética, questão do nariz, dependendo da paciente, como que você trata esse paciente assim? Não, com certeza tem que ter a função, né? Não tem como você operar um paciente hoje, em pleno século XXI, e devolver o cara com a oclusão toda bagunçada. A não ser que seja um benefício antecipado, alguma coisa já prevista que vai finalizar de uma forma, digamos assim, mais ruim na cirurgia, para ortodonticamente melhorar depois, né? Isso já sendo combinado previamente, tudo certo. Mas mesmo assim, independente disso, a gente sempre tenta melhorar a estética. Não tem por que você hoje fazer uma ortognática. Foi essa época, né? Que uma ortognática, ela tratar só a função. Né? Podia ficar com o rosto todo feio, cagado ali esteticamente, mas se tivesse ocluindo tudo certinho, tava bom, né? Hoje a oclusão é o mínimo que tem que entregar para o paciente. Ainda mais um paciente que chega com uma oclusão muito boa, né? Às vezes chega com oclusão em classe 1, que se avançar só a base óssea, ele tratar uma apneia de sono, por exemplo, né? Tem que melhorar um pouco de estética junto se a cirurgia permitir aquilo, entendeu? Então acho que estética realmente não é mais um opcional na ortognática. Sempre que for possível, né, o caso permitir, tem que entregar a estética ali junto com a função. Nem que seja a oclusão, né, mastigação, respiração. Não pode deixar a estética de lado, não. Me fale uma coisa, você faz benefício antecipado ou não? Muito. Verdade? Cara, é quase zero os cirurgiões. Ninguém gosta de fazer o benefício antecipado. Me fale por que você tem que gostar e tem que saber fazer, né? Então, tem que ter um bom ortodontista também. É um conjunto aí, né? Sim, tem que ter um orto que, não digo que seja muito bom, mas que saiba trabalhar e que queira trabalhar. Porque o que eu mais vejo, maior ortodontista que fala, o caso é cirúrgico. O cara já corre. Vai mexer com isso pra quê? Não faz isso, não sei o quê. Mas ele também não resolve a situação do paciente. Ele não resolve e desanima o paciente de operar. Né? Mas assim,
Eu tive casos de família antecipada, de paciente classe 2. Normalmente é o que mais eu gosto de fazer. Você sabe que vai ficar aberto posterior os dentes, mas com um mês eu fecho aqui o elástico. Entrego pro orto já tudo encaixadinho, bonitinho. Por que eu vou preparar o paciente antes, sendo que o cara da cirurgia pro pós, em 6 meses já faz a ortodontia toda? Entendeu? Então, assim, até pro paciente, muitos preferem isso. Saber que não vai ter que ficar com 2 anos de aparelho na boca. Eu tenho orto que trabalha comigo e o cara finaliza isso em 6 meses. Monta aparelho da cirurgia 1, 2 dias antes. Eu conduzo no pós ali 1 mês com elástico e tudo, para deixar a oclusão para ele bem bonitinha. Com 6 meses você está tirando a da boca do paciente já. Então, assim, nas minhas mãos não tem nada que limita isso. A apneia do sono. Você não vai pegar um cara com apneia do sono em classe 1, tudo bonitinho. Já usou aparelho outra época da vida, a oclusão está muito boa. Vai pôr o aparelho para quê? Pode ser que você coloque para ficar estável no pós-operatório, não para tratar ortodonticamente antes da cirurgia, né? Então, assim, não tem sentido, às vezes, fazer um tratamento ortodôntico só porque vai ter uma cirurgia ortognática junto, entendeu? Então, assim, nas minhas mãos hoje funciona muito bem. Isso aí não tem muito mistério para mim, não. Dr. José Thierres, do Belém do Pará, também me disse que faz muito benefício antecipado. Faço muito. De falar, se brincar, a maior parte... Difícil ter um paciente que fica ali 1, 2 anos de orto, tá muito bom para a oclusão. Difícil. No máximo, às vezes, assim, paciente que, tipo, avança para apneia, avanço grande, 1 centímetro, supondo, que afasta o paciente esteticamente permita, não ficar algo muito feio. Às vezes, para não ficar com medidão recidiva no pós, musculatura puxar, mordida abrir, coloca botão ortodôntico mesmo, antes da cirurgia, só para você pôr elástico no pós e manter ali. Ou deixa o próprio IMF na boca, no pós para botar elástico. Então, não tem por que pensar em preparar, né, ortodonticamente uma coisa que já está preparada, digamos assim. Faz segmentação também ou não? Faz. De maxila. Mandíbula, até hoje nunca fiz um caso para fazer, mas faria também, tecnicamente faria. Mas maxila faço, não como rotina, mas tem casos quando que... tem indicação, você faz. Então, assim, normalmente ainda faço muito benefício antecipado com segmentação. Justamente ali você vê um classe 3 que nunca expandiu a maxila, né? Se não segmentar vai ficar feio o caso. Segmenta junto ali, encaixa no pós, coloca elásticozinho ali 1 mês, tá tudo encaixadinho. Sua cirurgia você começa mandíbula, mandíbula, ou você muda, não depende disso, do caso? Como que é? Depende do caso. Depende do movimento cirúrgico. Depende da espessura do guia. Eu não tenho muito essa preferência, não. Por exemplo, um caso, vamos supor... Você aprendeu por onde? Nem lembro. Não tinha isso, mas eu não tinha isso. Verdade. As staffs não tinha isso, não. Tinha um que gostava de mandíbula, eu acho. Outros ia mais pela estabilidade da cirurgia, né? Às vezes, paciente de classe 2, quando você vai fazer tomografia, ele projeta a mandíbula. Então, o côndilo sai da cavidade ali, né? Aí acaba que você vai ter que começar ali pela mandíbula mesmo. Então, depende muito do caso. Mas eu não tenho preferência, não. Eu tenho o que eu vejo que fica mais estável na cirurgia, entendeu? Quando você tem indicação de ortognática com prótese de ATM, você faz essa cirurgia juntas ou você faz separadas? Não, junto. Faz num tempo cirúrgico só. Tem que Qual que é a junto. vantagem? Como que você enxerga o benefício de fazer num tempo só? Cara, até porque se já é uma indicação para prótese de ATM, normalmente vai ter que ser customizado. Eu não faria de estoque junto, né? Ainda mais pensando se eu fosse fazer separado, uma prótese de estoque de ATM, para depois fazer uma ortognática. Não tem cabimento, não tem sentido isso. O risco da prótese puxar no pós-operatório. Então, assim, se é uma doença articular que já tem indicação para prótese de ATM e que tem indicação para uma ortognática junto, não tem por que fazer em 2 tempos. Eu não consigo nem ver qual o motivo que me levaria a fazer em 2 tempos separados. Eu acho que com um tempo cirúrgico maior tudo fica, mas você resolve de uma vez só. E é o que eu consigo enxergar que vai ter estabilidade também pós-operatório. Tem os defensores que fazem separado, né? Prótese com ortognática? Tem sabia. vários que fazem. Não, que normalmente não faço junto. Tem uma grande maioria que defende junto, né? Mas tem os que fazem separado também. Dentro da sua experiência aí, qual o perfil do paciente que mais desafiador para você fazer a cirurgia ortognática? É o paciente classe 2, 3, é o assimétrico, o excesso vertical? Só pensar em padrão, eu acho que a assimetria sempre é mais desafiador. Mas se não for pensar em padrão, esquecer a deformidade da pessoa, né, esquelética, eu acho que o maior desafio é o fator psíquico. Se a pessoa não estiver psicamente bem, né, às vezes tem uma esperança de um estado cirúrgico que a ortognática não vai dar. E acha que vai resolver só com aquilo ali. Então, assim, ele tem que estar ciente, psicamente bem, para entender o que a cirurgia me proporciona de resultado, o que eu espero da cirurgia, o que eu vou conseguir com a cirurgia, né?
Digamos que o maior fator para mim é isso. Mas se eu pensar esqueleticamente falando, né, tirando essa parte, a parte psíquica está bem ajustada, digamos assim. Acho que a simetria é o que às vezes o paciente espera muita coisa de corrigir, que você não vai corrigir 100% só com ortognático. É o tecido mole também, né? Tecido mole. Então, Que assim, é um desafio. aí você vê quando vai planejar lá que, não, o osso a gente consegue, o tecido mole está assimétrico. Aí, vou fazer o quê? Vai ter que fazer alguma coisa junto, implante, ou preenchimento depois, pós-operatório, se quiser, enfim, não vai resolver só com ortognática. Agora, classe 2, classe 3, né, de técnica cirúrgica não muda muita coisa. Então, eu acho que é mais previsível de resultado. Né? Impacções grandes, às vezes, do fator estético, né? A gente sabe que vai impactar muito o excesso vertical de maxila, talvez o nariz desabe um pouquinho, né? Que a asa abra um pouquinho. Mas, assim, é da técnica, não vai ter o que você fazer muitas vezes. Né? Porque o caso é aquilo, tem que impactar muito e sei que vai acontecer isso, né? Mas, em termos de técnica cirúrgica, acho que não mudaria nada. Mas, em termos de resultado, né, talvez pacientes com excesso vertical e bem assimétricos são os que mais percebam que... Não que percebam, né? Eles têm uma esperança de que vai ter um resultado que a cirurgia em si não vai dar. Que, tecnicamente, a gente sabe que não vai ter aquele resultado só com a ortognática. Entendeu? Quando você começou a fazer ortognática, os caras já faziam planejamento virtual ou era no Sim, articulador ainda? virtual. Você já começou no Mas, virtual? não, todo paciente meu fazia articulador. Modelo de gesso. Os staffs faziam a gente fazer todos os guias na charneirinha. Tudo. Plataforma de Erickson lá e tudo. Só pra aprender, pra treinar. Você tem que saber. Raiz. Chegava na cirurgia, tava o guia nosso e o virtual. Usava só o virtual. Mas tinha que ter o nosso lá, tinha que fazer. Eles faziam pra aprender. Sim. Então, assim, já fiz muito. Já à noite fazendo guia pra cirurgia no dia seguinte, que não usava. Mas tinha que estar lá, senão você tem que saber. Hoje só planejamento. Só virtual. Só virtual. Quais os benefícios que você vê no planejamento virtual, assim, na cirurgia? Cara, todos. Em relação a fazer na mão ali, por exemplo, mas naquela plataforma de Erickson que você fazia, você não consegue calibrar os 3 planos do espaço ali. Você vai colocar com gesso ali, só dar um modelinho com gesso, vai mexer num plano. Você não garante que você vai conseguir mexer nos 3 planos e vai encaixar certinho ali. Então, sempre fica um pouquinho de assimetria. Virtualmente, você sabe, você vai ali 0,01 milímetro, você consegue corrigir se você quiser no software. Então, pelo menos teoricamente, é 100% preciso, né? Na mão, vai da pressão da sua mão. Né? Se você mexer um pouquinho ali para fixar o gesso naquela posição que eu quero que faça o guia, mexer um pouquinho a mais daquilo, já era. Já ficar um pouquinho assimétrico. Então, a precisão é muito maior que o planejamento virtual. Muito maior. Tempo cirúrgico, você acha que influencia o planejamento? Ajuda? Não diminui o tempo cirúrgico da paciente ou não? Planejamento virtual? Te dá essa... Acho que, assim, se for olhar o que eu fazia, os guias que a gente fazia, inclusive, eu fazia muito mais fino do que eu faço virtualmente, a espessura do guia. Então, se for olhar assim, o guia vai ajustar bem nos dentes ali, para não ter um cirúrgico, não ter que ficar parando, desgastando o guia, repetindo alguma coisa, acho que não muda nada. Inclusive, os virtuais, hoje, às vezes, tem que desgastar um pouquinho na hora, porque não encaixa tão bem no dente. Então, se os que eu fazia na mão, em termos do guia, né, o que vai encaixar no dente na cirurgia ali, que não vai me enrolar, digamos assim, eu acho que antigamente o que eu fazia era muito mais rápido. Porque assim, eu sou muito criterioso, né? Então deixava no ponto que eu ia colocar lá e bloquear a boca do paciente. Não tem interferência de nada. Aí virtualmente vocês têm que esticar um pouquinho, desgastar alguma coisinha na hora. Não é rotina, mas às vezes acontece. Mas assim, eu digo um acessório ali mecânico, né? Da cirurgia. Mas o planejamento em si, do que eu fazia na mão, com certeza fica aquém do virtual hoje. Maxila, mandíbula e mento, quanto tempo você faz hoje? Cara, depende do caso. 4 horas, 4h30, 5. Você fica preocupado com o tempo ou não? Não. Tem um cirurgião que os caras... Eu até brinco, eu não sou um cirurgião de tempo, nunca fui, nunca me preocupei com isso. Eu sou mais questão de resultado. Eu tenho que saber que eu fiz do meu tempo, do meu jeito. Normalmente não valia muito disso, né? Eu já fiz cirurgia completa em 2h30, uma completa. Mas assim, eu não vejo por que andou tão rápido. Fiz outras em 4h30, que é o normalmente que eu levo. E então, assim, pra mim tem ficado do meu jeito, a forma que eu planejei, que eu quero que fique. Isso é o que conta pra mim. Tempo, não quer dizer nada. E os pacientes se importam muito com o tempo, você vai falar, nossa, mas é uma cirurgia longa, tal, 4h30. Eu falo, tá, você já fez plástico? Não. Quanto você acha que vai fazer uma lipo, que tecnicamente é remover gordura do seu corpo? Quanto tempo? Você tem ideia? Chuta uma hora aí. Quanto tempo você acha que gasta fazer uma lipo? Eu não faço ideia. 6 horas, 7. E é só remover gordura. Ah, é o corpo inteiro? É o corpo inteiro. Culote, costa, bumbum, não sei o quê. Mas você pensar que tecnicamente é remover gordura. Sim. E o paciente não importa com isso. Não é um tempo longo. Agora, mexendo no seu rosto ali, está dentro de um buraco ali, estruturas nobres importantes, tudo pequeno. 4h30 é um tempo grande? Para mim, não é.
E com a tecnologia que tem hoje, os avanços na questão da estrutura, anestesia geral, hoje é muito bem organizado isso, né? Muito Sim, mais ajuda eficiente, muito. né? É muito melhor. Você faz minimamente invasiva? Ortognática? Cara, 100% não. O que você acha da minimamente invasiva? Acho que os princípios são legais. Por exemplo, hoje eu faço a mentoplastia com acesso metade ou menor, ou metade ou menos que a metade que eu fazia quando eu aprendi. Então, assim, consigo trabalhar com coisas menores hoje, mas 100% dos princípios de fixação nem sempre eu faço. Maxila, a mesma coisa, faço um acesso metade menor do que eu fazia antes. Não é igual a minimamente invasiva faz, mas metade do que eu fazia. Então, assim, acho que esse cuidado ajuda muito no pós-operatório, né? Fixação, não faço 100% igual, mas uso alguns princípios da técnica ali e aplico hoje no meu dia a dia. Isso eu faço em todo paciente. Decisões bem menores. Híbrida. É o que eu me adapto e que funciona nas minhas mãos. O paciente quer ver o resultado final, né? Se você vai fazer modelo convencional. Cara, ninguém me pergunta isso. A verdade é que eu faço minimamente invasiva. Eu quero que faça minimamente invasiva. Eu não tenho essa demanda. Não tenho esse de ditar a minha técnica, que é o que você quer, vai ter que ser assim comigo. Não, eu faço dessa forma. O resultado é esse. Isso aqui eu te entrego. Independente da técnica, você vai ter isso aqui de resultado. É o que te agrada, é o que você quer. Então, é isso. Mas, lógico, faço igual eu faria em mim, inclusive, né? Então, assim, queria que fizesse minha incisão igual eu faço hoje. Não queria que fosse igual eu aprendi em 2016. Digamos assim, né? Mas a filosofia realmente fazer 100% hoje, não é o que eu faço. Piezo ou serra? Normalmente eu uso só piezo, eu gosto. Serra só se for um osso muito duro, um piezo ficar muito ruim, a ponta não tá indo, mas normalmente eu uso mais só piezo. Começou com piezo ou você começou na época? Cara, eu acho que eu fiz, na época foi no SUS ainda. 9 meses de R1. Gente, tanto volume que a gente tá achando de fazer, foi na boca. Foi a mandíbula na boca. Primeiro. Hoje não uso mais, não. Hoje... O piezo é a realidade já, né? Serra usa mais no mento, né? Que é mais rápido normalmente. Marco com piezo e vou na serra porque é mais rápido. Mais mandíbula, maxila. Difícil usar serra hoje. É mais piezo mesmo. Vamos falar de preparo da cirurgia ortognática, mas antes disso eu queria que você falasse, obviamente pensando nos pacientes. Quanto tempo nós temos de podcast aí? Mais 30 minutos para adulto 7. 30 minutos, perfeito. Os benefícios da cirurgia ortognática, quais você pontua aí os benefícios da cirurgia? Primeiro, todo paciente procura, né? Um pouco estético. Eu já falei, hoje tem que ter um benefício estético. Não que você, às vezes, procure só aquilo, mas dá para otimizar alguma coisa em estéticas faciais que a ortognática proporciona. Então, assim, estético tem que ter, e a gente consegue proporcionar alguma coisa com certeza. Oclusão. Acho que tudo começou por aí, inclusive, né? Então, uma oclusão boa tem que ter, não digo só com ortognática, mas como um tratamento ortocirúrgico, né? Só ortognática não vai te dar uma oclusão 100% boa, mas faz parte, é um pedaço do tratamento. Então, a oclusão tem que ficar satisfatória. Na verdade, é só pensar bem a ortognática, é a etapa menor do tratamento ortocirúrgico. É uma etapa pontual. O cara fica na ortodontia, às vezes, ali 1 ano. Se juntar anos após a cirurgia, né? Então, assim, tem que dar condição de você ter uma oclusão satisfatoriamente boa. Né? O objetivo, quando você busca, ainda mais na deformidade facial, né? Um classe 2, um classe 3, o objetivo é esse, né? Garantir uma oclusão boa. Então, a oclusão tem que ter uma melhora aí, como parte de um tratamento ortocirúrgico. E muito hoje respiração, né? Hoje, muitos pacientes procuram cada vez mais por questão de apneia do sono. E, às vezes, vai melhorar a oclusão daquele paciente também e tratar a respiração junto, ganho de via aérea. Às vezes já tem oclusão boa, vai tratar só a questão de ganho de via aérea, de aumentar espaço ali para descer mais ar, né, digamos assim. Então, estética, oclusão e respiração, com certeza aí vai ter benefício, sim. Tem que ter melhora. Os pacientes classe 2, normalmente, é um paciente que sempre está associado com algum problema de apneia ou não? Teoricamente, a gente pensa que sim, né? Se ele ficou retrognato ali, né? Tá em classe 2, tem um retrognatismo mandibular. Ainda mais se for um retrognatismo importante, você imagina que o espaço do ar passar de velha vai estar mais curtinho. A gente assimila essa característica facial com ter uma questão de velha curtinha, estreita, né? E, consequentemente, em poder ter uma apneia do sono. Mas nem sempre é regra. Nem sempre é regra. Às vezes a gente vê lá que tem um espaço de velha bom no exame.
né? Às vezes o classe 3 também tem. Às vezes o classe 3, que teoricamente não era Acontece. para ter, pode ter apneia. Já tive um paciente que leva classe 3, esquelético dentário, e ela birretose. Então, assim, quando você pega a maxila e a mandíbula em relação à base do crânio, embora ele tivesse uma oclusão de classe 3, os dois ossos estavam birretosos. Então, na cirurgia, você ia corrigir a classe 3 esquelética, né? Ia pôr uma oclusão dele em classe 1 certinha, e ia avançar os dois ossos também para ganhar a via aérea. Colocar numa posição melhor em relação à base do crânio. Acontece. A gente fala muito de classe 1, 2 e 3, mas tem a deficiência de classe 1 também, né? Que normalmente vai ser o cara que está em classe 1, mas é birretoso. E aí vem a questão de apneia do sono. Que embora os ossos, os dentes estão certinhos, né? Como eles estão muito recuados, muito espatais, o espaço do ar passar de velho ficou curtinho. Ele tende a ter uma apneia do sono, a ter um ronco. E esse paciente classe 2, normalmente, qual que é a queixa que ele apresenta, doutor, nesses casos? Queixa? Cara, poucos falam, não consigo mastigar direito. Vê que mastiga bem, tá meio atrás os dentes ali, mas mastiga bem. Normalmente é a queixa de não ter queixo. Percebe que meu queixo é muito pequeno. Essa é a queixa principal. Muitos. Vê que o queixo tá muito pequenininho. E às vezes nem lembra que o dente, meu dente morde atrás, nem percebe isso. Ele olha o queixo. Se for mulher, principalmente, né? Porque ela vê o perfil. Meu queixo tá pequeno. Você olha, tá, mas aí o cara que tá com a pele há 8 anos já, e esse aparelho, ele vai tirar quando? Não sei, não tem previsão. Não vai tirar nunca, né? Porque se for querer movimentar a dente aí pra mexer meio centímetro de distância ali, de overjet, não vai resolver nunca com o aparelho, nem mais 10 anos. Aí que ele vai entender, tá, então é por isso que eu tô tanto tempo com o aparelho. É por isso que meu queixo é recuado, é porque os dentes estão pra trás mesmo. A base óssea tá recuadinha. Tem tá paciente pequena. de 10 anos de aparelho? Tem. E passa rápido, porque eu fiquei 3 anos com o aparelho, você nem vê. E aí você vê um paciente com uma deformidade. Cara, isso eu tinha professor em graduação que falava de ortodontia. E falava, cara, o cara pode ser muito ruim de serviço, ortodontista. Mas mais de 3 anos, ou o caso é cirúrgico, tem coisa errada. Não sabe nem pra onde tá indo, porque assim, fio trabalha por si só ali, borrachinha, elástico, né? Enfim, eu me senti como se fosse hoje, mais de 3 anos tem alguma coisa errada. Ou o caso é cirúrgico, eu não sei se não sabe ou age de má fé, enfim. Porque não tem como você caber um dedo na boca do paciente, entre os dentes, de distância ali, de overjet, e você achar que vai resolver com ortodontia. O paciente classe 3... Pode falar, desculpa. Não, é isso. O paciente classe 3, doutor, normalmente ele tem uma queixa pontual, esse prognata? Tem. Normalmente eles percebem que... Contato com classe 2, né? Que tem muito queixo. E vê que meu queixo é muito grande. Esse paciente normalmente vem pelo ortodontista ou eles já estão conseguindo identificar e ir direto no bucomaxilo? Normalmente já tive paciente que veio porque pesquisou o que tinha antes, e já até nem usou aparelho, nunca usou aparelho, ele viu que tinha e que era cirúrgico, possivelmente, e me procurou por isso. Meu caso é cirúrgico, realmente, tal. E paciente que vem do orto já. Que já bota aparelho, tá ali tratando, falou em compensar o paciente não quer compensar às vezes, ou tentou e viu que não vai ficar bom esteticamente, oclusão, enfim. E já parte para pensar na cirurgia. Tem de tudo. Você operou na sua casuística mais que padrão de paciente? 1, 2, excesso, simétrico? Acho que tá dentro da estatística. Estatisticamente, o que mais teria é a classe 2, né? Classe 2 é o padrão que mais predomina. Que mais tem? Homem ou mulher você operou mais? Cara, acho que mulher. Acho que é muito mais mulher do que homem. Muito mais mulher, né? Que tá preocupado com a estética, né? Que às vezes é um benefício estético ali que o homem não se preocupa tanto. O homem tem a barba também, acaba escondendo. O paciente com excesso vertical de maxila, normalmente quando procura, qual que é a queixa desse paciente? Sorriso gengival. Essa é a queixa campeã. Muitos sorriso gengival e poucos, né? Mas assim, a gente faz ele perceber, né? Também selamento labial. Que ele força muito para selar o lábio, né? Vem associado com outros problemas esse paciente, normalmente? Não. Classe. Excesso vertical? Não. Normalmente um pouco de retrognatismo também. Excesso vertical com retrognatismo. O paciente assimétrico percebe quando tem uma deficiência de assimetria? Ou normalmente esse paciente você que acaba descobrindo por um retrognatismo? Não, normalmente ele percebe. Ele percebe? Ele normalmente consegue o assimétrico procura, ainda mais que o assimétrico bem visível, sem ser detalhes, ele procura por conta da assimetria. Ele percebe que já está ficando torto, digamos assim, há um tempinho. Que está ficando assimétrico já tem um tempinho.
E esse é o maior desafio, né? Você conseguir... A simetria, resolver 100%, eu nunca garanto. A gente tenta deixar algo mais aceitável aos olhos dele e aos nossos, né? De quem vê. Porque ainda mais se for uma coisa, que é só ortognática, vai ter um resultado aquém do que poderia ter. Tentando otimizar tecido mole, né? Com implante, com preenchimento, enfim, não sei. Mas só ortognática fica um pouco aquém. Não vai resolver 100% da simetria. Ainda mais que vai ter tecido mole associado ali. E o paciente com apneia obstrutiva do sono, a queixa desse paciente? Normalmente ronco. Normalmente a queixa dele é de quem convive, né? Sempre é do parceiro. Ou às vezes quando a queixa dele é por pesquisar e ver, né? Muita sonolência diurna. Pra mim eu dormi o dia inteiro, dormi, acordei, tô morto de cansaço, parece que não dormi nada. Então, senão a gente quando ele se queixa, ele vai ver porque que dorme mal e tudo. Tive paciente já com apneia que descobriu em smartwatch. De monitorar o sono, saturando pouco. Foi pesquisar por que saturava pouco, aí viu as hipóteses, de sono, fala, posso ter que tenha isso. Tem de tudo. Mas normalmente o paciente que ronca, a queixa é de quem convive. Antes dele mesmo, ele vai pelo cansaço diurno excessivo. Queixa de dormir mal. Quais são os problemas que esse paciente, os riscos de um paciente com apneia do sono, doutor? Então, a gente sabe que tem tendência a desenvolver pressão alta, mais facilidade para desenvolver diabetes. E com isso vem riscos associados, né? Infarto, derrame, né? AVC, AVE, risco de morte súbita. Então, se ele, teoricamente, na prática pode ser que aconteça, ele vive menos que uma pessoa que não tem apneia do sono. Se eu pegar a pessoa do mesmo sexo ali, mesma idade, tudo, né, igualzinho, o cara que tem apneia e o que não tem, o que tem vai viver menos. O risco dele ter um mal súbito é muito grande. É, existe. Morreu dormindo. Tipo isso. Conversa. Tipo, morreu dormindo. Não sabe por quê, mas foi dormindo. Não sabe por quê, morreu dormindo. Então, sim, é uma questão que você tem que pensar em tratar. Não é só estética, não é nada, às vezes, que você quer melhorar junto. É uma doença e realmente tem que tratar. Tem que pensar em ser tratada. Ou cirurgicamente, ou CPAP, enfim. Pense em tratar essa doença aí. Os benefícios que você apontua da cirurgia ortognática com o paciente de apneia obstrutiva do sono, qual que é o principais benefícios? Os benefícios? Respiratório. Se tiver alguma questão oclusal, né, dentária, a gente pode resolver junto também. Né? Já aproveita a cirurgia para corrigir aquilo ali junto com a ortodontia, né? Mas ter uma oclusão boa e estável é questão respiratória. E de brinde, alguma coisa estética se der para melhorar. E é um paciente que já percebe no pós, assim, imediato, né? Imediato. Todo paciente acorda de cirurgia e fala, nossa, tô respirando o mundo inteiro, parece. E lembra disso. Já acorda lembrando que respira muito. Que entrar como nunca entrou antes. É de imediato. Canseira diminui. Diminui. Sono melhora. Induz o sono mais rápido, dorme mais profundo. Sem ter micro despertares à noite. Muda muita coisa. Tem aparecido muito paciente de apneia? Cara, muito. Eu acho que pelo menos pra mim hoje, não é comum aparecer tanto aquele classe 3ão que você vê de longe lá, né? É classe 3. Ou retrognata que você vê, aquele cara não tem queixo. É mais comum caso de apneia. Tá ficando cada vez mais comum. Porque acho que a informação tá chegando, né, para esses pacientes, né? Também. Você pensa, na época do meu avô, do seu, principalmente isso não é um tratamento que existia. Ninguém nem sequer pensava nisso e via que resolvia, né? Então, realmente, acho que com informação, as pessoas conseguem perceber, pô, eu tenho esse quadro e tem um tratamento. Deixa eu procurar isso aqui. E também o paciente, às vezes, ele adere a um tratamento do CPAP, por exemplo, mas a médio e longo prazo, o CPAP, as pessoas acabam cansando, né? Sim, tem paciente também. Tinha paciente que me procurou já por causa disso. Usa CPAP, me resolve bem, só que eu vou ficar preso o resto da vida nisso aqui. Vou viajar, tem que gravar o CPAP. Vou dormir fora na casa da namorada, tem que gravar o CPAP. Então, assim, eu queria me resolver, e eu me fiz da cirurgia ortognática, né? Então, queria dependência de ter o CPAP pro resto da vida. Até falo com o paciente, ó, sem apneia, né? Você sabe, tal, a personografia mostrou que tem. Você pode tratar a causa ou o sintoma. A causa é aumentar o espaço de via aérea, para entrar mais ar de forma livre, né? O sintoma é pouco oxigênio para dentro, que você faz com o CPAP. E a vantagem da cirurgia seria essa, né? Em relação ao CPAP. Senão que a dependência de ter aquilo o resto da vida, né? De ter que te dar oxigênio para dentro, dormir no resto da vida. Você tem espaço já de via aérea natural,
após a cirurgia pro resto da vida. E isso ninguém pensa, Ismael. A gente pensa na apneia do sono. A gente não pensa que está um espaço estreito de ar passar dormindo, mas também tem acordado. Isso ninguém pensa. Ou seja, é ruim para você dormir, vai ter um ronco, apneia? Vai, mas acordado. É o cara que corre na esteira ali 3 minutos e tá morrendo. Não sabe por quê. E tive paciente já, que falou, doutor, 3 meses depois que eu operei, 3 meses sem fazer nada, jogava futebol de novo. Antes jogava 25 minutos, meia hora, morria, descansava meia hora, voltava a jogar de novo. 3 meses depois de cirurgia sem fazer nada, sedentário. Joguei 1 hora de futebol direto. Então, assim, acordado tem benefício também. A gente não pensa nisso. Pensa só que dormindo. Tá, eu ponho um CPAP ali pra dentro e durmo, beleza. Tem essa dependência, mas é acordado. Você não dá com CPAP o tempo todo acordado? Você joga um futebol com CPAP na cara? Isso ninguém pensa. Então, ninguém fala, na verdade. Fala, na verdade. Ninguém fala. É verdade. Você tem que pensar que o seu espaço é estreito, dormindo e acordado. Então, o cara diz, pô, tô correndo ali, tô cansado fácil, tal, porque eu não tenho fogo, não tenho preparo, tô meio gordinho. Mas não é só por isso. Aí o cara lá quer birretudo, quer classe 2 pra caramba. Enfim. Então, o espaço vai passar estreitíssimo lá. E como é que você quer que entre ar aí com demanda maior, né? Um jovem, então, um jovem adolescente ou média idade, se ele perceber que ele cansa, né, acima do normal do que os colegas, tem alguma coisa errada, né? Normalmente. Exato, para investigar. Às vezes é um cara que realmente um jovem que é classe 2 ácido, tem um espaço de passar já minúsculo, já acabou a formação óssea, tá com a estrutura definida, digamos assim, né? O jovem tá um tempo apneia. Tá, mas um dia vai ter possivelmente. Né? O espaço já tá curto, já acabou de formar daquele jeito, estreitinho. Né? Com o passar de idade, tempo, musculatura fica flácida, e vai colabado antes, não vai ter uma apneia, vai ter um ronco. Então, assim, às vezes vale a pena pensar em intervir precoce do que adiar para chegar em 50 anos já, obeso, diabético, hipertenso e resolver isso aí. Quando eu conheci minha esposa, ela tem um filho e aí comecei a acompanhar ele, jogar bola. Menino magro assim, sabe? Jogava bola, corria e tal. Ele reclamava, canseira. Eu não aguento correr. O vô dele ficava na beira do campo gritando, parece que tá morrendo e tal. E eu ia, mas na época não tinha ainda, não tava dentro da especialidade, né? Uhum. Aí, quando eu comecei a trabalhar e tal, falei, esse menino é classe 2, ele não aguenta correr. Eu corro 10 minutos, já fico os meninos passam correndo do meu lado. E era uma coisa, assim, interessante, né? Porque ele não sabia, minha esposa também não sabia. Ele achava que ele cansava porque ele corria muito e porque ele, né, cansava, né? Achava que estava no limite dele. E a molecada corria muito mais. E tinha um retrognatismo, assim, bem perceptivo. Então aí começou, obviamente, a fazer o tratamento cirúrgico. E às vezes o paciente não sabe, né? Sim. Às vezes ele tem essa deficiência e não consegue perceber. Porque ninguém se fala nisso, né? Fala da apneia do sono. Então, para esse rapaz chegar lá com 50 anos de idade, não 50, mas tem muitos pacientes hoje de 30 e poucos anos que já tem apneia do sono grave. Porque gera ou birretuso ou um retrognato, um classe 2, né? E que espera chegar numa condição do sono para poder pensar nisso. Porque ninguém fala, olha, tipo, cansaço excessivo em esforço, né? Durante o dia, acordado, pode ser uma indicação de viés estreita, que trataria com ortognático. Ninguém fala nisso mesmo. Né? Todos os pacientes que você tratou com apneia obstrutiva do sono, o paciente parece que sai mais feliz do consultório. Normalmente ele percebe coisas que mudam, que ele nem sequer imaginou que mudaria. Na vida, né? É diferente de um paciente que tem uma queixa estética que quer que aquilo resolva, senão ele vai achar ruim. Para ele é um benefício. Tipo, isso aqui nem pensei que melhoraria. Esse paciente que eu te contei. Cara, jogava futebol meia hora, morria. Joga uma hora direto, sem cansar. Pra ele é maravilha. Não contava com isso aqui e ganha resultado da cirurgia, entendeu? Ele consegue perceber, então vale a pena. Ele consegue olhar que entregou mais do que ele esperava, que eu queria só dormir bem, queria acordar descansado só. Mas não, você proporciona a qualidade de vida para ele acordado, inclusive. Sobre o pós-operatório do paciente de cirurgia ortognática, como que é seus pós-operatório? O que o paciente... Quais são as regrinhas que você propõe para o paciente no pós-operatório? A questão da alimentação, você exige a fisioterapia? Como que é isso no pós-operatório? Sim. Eu até brinco com o paciente assim, Ismael. Acabou a cirurgia ali, deu o último pontinho, se acordou bem, tá vivo, né? Normalmente todos vão estar. Não tem nada que eu vá fazer, que vou pôr a mão em você ali e tudo que vai resolver pós-operatório. Recuperação é 100% você se dedicar.
Te ajudou com remédio, às vezes, com coisinha para melhorar a dor, inchaço, parestesia. Mas é 100% você se dedicar. E não é só na ortognática, tudo. Na plástica, na ortopedia. Qualquer cirurgia de recuperação é 100% para se dedicar no que tem que ser feito. Né? Então, fisioterapia, tem que fazer? Tem. Fono, tem que fazer? Tem. Eu quero inchar pouco. Não que eu tenha controle sobre inchaço, mas tem coisas que ajudam muito. Drenagem linfática, se conseguir fazer com frequência boa, manter um rosto bem desinchadinho ali de imediato, praticamente, né? Então, recuperação, o paciente tem que se dedicar muito bem nisso. Ele tem que ter ciência de que, enchei muito, enchei pouco. Tá, tem um fator individual? Tem. Mas muito é cuidado pós-operatório. É você se cuidar e se dedicar, né? Logicamente, a gente pensar paciente mais jovem, né, fisicamente ativos, né, não é sedentário. Você pensa que vai recuperar melhor, né, vai inchar menos, vai recuperar mais rápido. Não é regra. Tive paciente de apneia de 60 anos que recuperou igual um bebê, lindamente. Tive paciente de 20 e poucos anos, magro, fisicamente ativo, que inchou pra caramba, embora cuidou direitinho. Mas tinha esse fator individual, né, que cada paciente é uma experiência única, vai saber realmente depois que operar, né, se ele não se dedicar no que tem que ser feito, pode ser que seja uma curva ali pior de recuperação, entendeu? Depois fala, porque a cirurgia foi invasiva, foi isso, aquilo. Não é só cuidado da cirurgia, eu faço a minha parte ali, tento ser o menos invasivo possível, né? Tratar tudo com delicadeza, tecido mole, osso, enfim. Mas recuperação acaba que é você fazer o que tem que ser feito só por você. Não tem essa muleta de alguém vai pegar e vai te dar ali, segura nisso aqui que vai. Não, você tem que fazer a sua parte. Fisioterapia, fono, né, remédio, laser ajuda muito em recuperação, parestesia, edema, drenagem linfática. Hoje tem um protocolozinho que funciona muito bem nisso aí. E o paciente tem que estar ciente. Se eu não fizer isso aqui, talvez não recupere tão bem. E a culpa é 100% minha. O cirurgião, obviamente, faz a parte dele, mas o paciente tem que colaborar também. Né? Pós-operatório, depende praticamente 100% do paciente. Né? Se não seguir recomendações que têm que ser feitas, não tem como delegar para outra pessoa, a não ser você, ninguém vai fazer para você mímica facial. Ninguém vai mastigar por você para recuperar a força de masseter na mastigação. Tem que ser você. Se não for, as coisas podem ser que não corram tão bem. Falando do paciente, falando ainda da cirurgia ortognática, do preparo, eu queria falar, para finalizar o tema de ortognática, a gente falar dos implantes faciais. O preparo ortodôntico normalmente hoje gira em torno de quanto tempo? E se você faz cirurgia ortognática com o paciente preparado com alinhador também? Cara, preparo, depende. Tem muitos pacientes hoje com esse benefício antecipado, que o preparo para mim começa um dia antes da cirurgia. É montar o aparelho da cirurgia para usar no pós-operatório, com elástico e tudo ali. Né? Porque eu já vejo antes ali, quando eu vou deixar o curso da forma que a gente planeja, junto com o ortodontista, que não tem por que preparar muito tempo antes com o aparelho. Mas já tive paciente já que ficou preparando 2 anos de ortodontia para estar de forma satisfatória para a cirurgia. É relativo. Para mim hoje, vai mais de cada caso. Eu tenho que ver o que eu quero de oclusão aqui pós-operatória. Eu consigo da forma que está hoje agilizar a cirurgia? Não consigo. Tem que extrair dente, mexer em angulação, olhar, nivelar, tudo isso aqui antes. Não precisa. Ou segmentar, eu consigo melhorar torque de dente com segmentação de maxila. Então pode pensar em operar mais rápido. Mas é algo meio individual. Pode ser algo que vai aí de sem preparo, digamos assim, nenhum, né, prévio à cirurgia, até 1 ano de tratamento ortodôntico, pré-operatório 1,5. É relativo. Com alinhador, para mim não muda muita coisa. É igual o paciente que eu vou operar que não usa aparelho, né? Seja com apneia de sono, enfim. No máximo a gente tira o alinhador antes da cirurgia e coloca botão ortodôntico. Ou deixa os MFzinhos, parafusos de bloqueio na boca para colocar elástico no pós, só para manter a oclusão, né? Mas para mim não tem nenhum impedimento assim, preparo com alinhador. Só não tem utilidade na cirurgia, né? E no pós-operatório que igual teria o convencional. Você coloca elástico, alguma coisa assim, para mexer dente, né? Manter a oclusão. Mas preparo em relação ao ortoconvencional, com alinhador, para mim não muda nada. Dá para trabalhar de todo jeito aí. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Antes de nós encerrarmos esse episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre cirurgia ortognática associada aos implantes faciais, que a gente sabe que é um benefício que muitas das vezes o paciente pode ter com os implantes da cirurgia ortognática. Quero fazer um agradecimento especial à Dinâmica, que é uma parceira aqui da Bucocast, a Ulisses, o Márcio. Estamos em Brasília fazendo uma temporada da Bucocast aqui, Dr. Leandro Dias. Meu amigo, falando sobre
ortognática associado com cirurgia estética da face. O que você, normalmente, quando tem indicação, tem associado? Além dos implantes, tem as lipo de papada, tem bichectomia. O que você consegue associar aí quando você vê que faz sentido para determinado paciente? Junto de imediato, o que eu faço hoje é basicamente bichectomia, implante facial, né, próteses ali, lipo de papada. Isso dá um diferencial bom junto com a ortognática. Às vezes também rinoplastia, mas aí chama algum colega para fazer. Se o paciente quiser fazer, faz junto. Dá para fazer também. Só que fica muito preso ao cirurgião, né? Ao otorrinoplástico, que muitos não gostam de fazer junto com a ortognática. Tem poucos que gostam e fazem, e fica bom o resultado. Mas daria para associar. Rinoplastia, bichectomia, implante facial, lipo de papada. Falando dos implantes faciais hoje, o que você tem visto? Quais são os benefícios do implante facial que traz junto com a ortognática? Melhora a questão de tecido mole. Ainda mais caso de pessoas assimétricas, né? Melhora bastante o contorno ali. Coisa que só a ortognática não resolver tão bem, né? Mexendo só em osso. E também, mesmo o paciente não tem uma assimetria, quer ganhar volume, né? Eu quero ganhar volume malar, então vai ter que ser com implante. Tem aquelas estomias de malares, mas eu acho pouco resultado, né? Se for uma demanda maior de espessura ali, não vai resolver para ganhar tecido mole ali, né? Visivelmente ficar bom. Então, o paciente quer ganhar volume, ou seja, de maçã do rosto, né? De malar, de ângulo de mandíbula. É uma opção legal para ganhar volume de tecido mole, né? Hoje o paciente, se ele tiver uma queixa de mento, por exemplo, e ele está procurando melhorar essa parte estética aí da mandíbula, você primeiro vai passar para ele os benefícios da cirurgia ortognática ou, de repente, se a queixa dele for estética, pode indicar diretamente aí uma prótese de mento, algo desse tipo? Eu mostro, tento ver assim, como padrão facial também, né? Tipo, tem queixa respiratória? Tipo, eles não percebem, mas eu consigo falar assim, você consegue ter uma queixa respiratória? Você percebe queixa respiratória? Como é que tá? Não, nada. Espaço do ar passado ele vê ali na radiografia. Tá bom. Então, faz só uma mentoplastia, resolve só sua queixa estética, né? Porque hoje, nesse momento, nada funcional que seria benefício com a ortognática, né? Mas se eu vejo, tem alguma coisa funcional que pode melhorar, ou agora, ou no futuro breve aí, eu deixo ele pensar o que ele quer fazer em relação a isso. Quer resolver só a estética? Ou quer já resolver a parte funcional junto de imediato? Aí cabe a ele, mas minha obrigação como funcionário é falar, olha, você tem uma queixa estética, mas por trás dessa queixa estética, qual que é a causa? É puramente estética mesmo ou não? Tem algum fator funcional aí por trás disso, anatômico seu? Se tiver, a bola é sua, você escolhe o que você quer fazer, mas saiba que você tem essa condição funcional por trás. Quer resolver só a estética, quer resolver a função junto, entendeu? Às vezes o paciente gosta de resolver só um queixo pequeno, mas não sabe que por trás daquilo ali pode ter alguma coisa funcional que ele não consegue perceber, né? Que ele nem sequer pensou que existiria aquilo. Ele tem que estar ciente, eu tenho essa condição aqui hoje, o que eu quero tratar? Eu sei que tem algo funcional, não é só estético. Vou tratar a função, eu quero resolver só a estética, entendeu? Eu deixo para ele decidir. Mas eu sempre oriento o que ele tem. Você faz os implantes consultório também ou só em hospital? Faço, não gosto muito não, mas faço. É possível fazer? Anestesia É local? possível, sim. Com sedação, dá para fazer tranquilo. Não como se sinta muito confortável, mas dá para fazer. É cirurgia customizada, né? Faz o planejamento e tal. Então, eu prefiro fazer customizado. Eu gosto de fazer implante customizado. Tem gente que gosta mais de implante padrão já, né? De prateleira, de estoque. Eu prefiro customizado. Acho que em termos de custo, fica a mesma coisa, mais barato, inclusive. Não vejo muita vantagem em termos de cirurgia mesmo, para o paciente, de um implante para o outro, não. Para finalizar, eu queria que você falasse o que move você em cuidar desses pacientes com cirurgia ortognática, que é uma cirurgia considerada, obviamente, né, dentro da bucomaxila, uma cirurgia grande, mas que dá um benefício para o paciente, né? Coloca o paciente numa condição de vida muito melhor, às vezes tira pacientes de situações assim precárias psicologicamente, né? Muda a autoestima, enfim, a gente sabe dos benefícios que existem. O que fez você a entrar de cabeça e poder tratar esses pacientes com deformidades faciais?
Igual eu te falei, meio que cai de paraquedas, né? Por minha residência ter tido muito contato com deformidade facial, foi o que eu mais aprendi a trabalhar e gostar. Então, assim, não foi uma coisa que eu já me formei na graduação, eu quero fazer ortognático. Na verdade, a gente nem via falar em graduação sobre isso. Pelo menos na época eu não via. Nada. Estava uma pouquíssima coisa, então não é uma coisa que eu já sabia que eu gostaria. Gostei por vivência realmente nisso, de formação na residência. E igual você falou, essa história que você resolve de um paciente, que você ajuda a pessoa a ter mais qualidade de vida, né? Que você às vezes tira dela um estigma social que ela tinha. Que às vezes você cura uma depressão por causa de uma deformidade que ela tinha. Entendeu? Você consegue fazer ela viver melhor, aumentar a expectativa de vida, né? Tratando algumas condições aí com a apneia do sono. É mais algo nesse sentido. Tem algum depoimento de algum paciente, alguém que... alguma cirurgia que ficou marcada, assim, que o paciente... Você marcou você depois da cirurgia, algum caso específico assim que você... Até tem, só que lembrar de cabeça... que o paciente normalmente quando você tem às vezes, né, uma mudança radical, né, o paciente às vezes acaba tendo uma sensibilidade muito grande, né? Esse que eu te falei mesmo, que tinha um irmão gêmeo, é aquele que você via na foto da família, ele lá no fundo da foto, escondido na penumbra. Foi o cara depois que operou, que é o pneu da foto, na fila. Mudou a vida do paciente. Então, assim, é isso que eu acho que move a gente a ver, pô, tô no caminho certo. Você curar a depressão de alguém porque tinha esse estigma de, tudo melhor diferente. O que tá errado comigo? Saca, eu nunca vou conseguir tratar isso aqui. Entendeu? Então, assim, essas coisas que faz eu perceber que vale a pena continuar nisso aí. Esse é o melhor da Bucomaxilo. Dr. Leandro Dias, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Eu sei que você navega em outras áreas da Bucomaxilo. Vamos ver se o Ulisses nos manda novamente para Brasília para a gente falar só de ATM, que eu sei que você tem uma... Isso é um prazer. Tem uma caminhada longa aí dentro das cirurgias de ATM para a gente poder fazer aí um segundo bate-papo. Queria que você fizesse suas considerações finais aí, deixasse uma mensagem. A gente tem muito aluno de graduação que nos acompanha do Brasil todo e, obviamente, uma carreira dentro da especialidade como você tem é o que eles almejam. Então eu queria que você finalizasse aí, primeiramente fazer seus agradecimentos e deixasse uma mensagem aí para essa meninada que está começando. Eu agradeço ao seu convite, especialmente, né, do Ulisses também, pela dinâmica. Muito bom estar com vocês aqui hoje, falando um pouco sobre o que eu faço como rotina já há alguns anos. Para quem quer começar nisso, bom, tem que dedicar. E eu sugiro, assim, perceber já na graduação se tem afinidade para isso. Tipo, eu gosto realmente de cirurgia. Eu quero porque eu vejo fulano fazendo e acho que é legal. Não, cria afinidade pela área. Tenta se encontrar nisso, né? Não é a pessoa que às vezes não consegue nem ver sangue e quer fazer cirurgia porque fulaninho faz e parece ser legal. Não, a rotina é exaustiva. A rotina é cansativa. Exige muito da gente. Eu até brinco, o que exige mais de mim, psiquicamente do que fisicamente. Posso esperar um dia inteiro para mim estar tranquilo. Fisicamente sai dele bem. Psiquicamente, que é o que a longo prazo impacta muito na gente. Ainda mais que você pega, né, a emoção de paciente, você absorve um pouco disso, do que trazem para você. Então, acho que o foco, para quem quer ingressar na área de bucomaxilo, dedicar-se bem, estudar, perceber já, claramente, eu tenho afinidade para isso, eu quero fazer porque alguém quer que eu faça, porque eu vejo fulano fazendo e acho que dá muito dinheiro, porque eu vejo fulano fazendo e acho que é legal. Não, o foco não tem que ser esse. Igual eu te falei, eu aí na bucomaxilo eu posso definir 5 anos de formato, eu acho que eu gosto de cirurgia. Isso aqui eu tenho uma destreza técnica até boa, se eu começasse aqui amanhã não ia ficar tão perdido e desenvolver bem, entendeu? Então às vezes a pessoa tem aquela angústia da graduação já com algo em mente do que eu vou fazer quando eu formar. Calma, você formou, você tem 21 anos, 22, sua vida inteira pela frente. Você não tem que definir isso aqui amanhã já, de imediato, entendeu? Tem a clareza mental de que não é só uma decisão sua, impacta vidas. Para melhor ou para pior. Esse é o caminho da bucomaxilo, é você estudar, e quando você fala de cirurgia ortognática ATM, aí você tem que estudar um pouco mais ainda. Se dedicar. Então, assim, lembre-se que você tem que oferecer para o próximo o que você queria que fosse feito para você. Independente de dinheiro, do que for.
Eu sei fazer isso aqui bem, eu tô apto a fazer isso. Eu gosto disso aqui, eu tô fazendo só por qualquer outro motivo, menos gostar. Às vezes até gostar por gostar, tem coisa que eu não queria fazer, embora eu goste. Mas eu penso, pô, se eu não fizer isso aqui pra esse paciente, talvez eu procure alguém que faça pior do que eu faria. E aí? Isso é uma obrigação de ajudar para evitar que alguém faça um dano para ele pior do que, às vezes, não que eu faria. Mas se não fizesse comigo, poderia ter algum dano. Entendeu? Então não pode pensar só em uma profissão pelo status, pelo dinheiro que ela talvez traga, porque meu pai quer que eu faça. Porque fulano falou que deve ser bom fazer isso, sendo que eu não gosto daquilo. Ensina bem isso, desde a graduação já. Eu entrei na graduação achando que ia fazer endodontia, pra você ter ideia. E vi que hoje odeio. Tecnicamente, a ciência endodontia eu acho muito bonita, gosto. Sim, mas não é... Mas de mão não é pra mim. Gastei 5 anos a perceber, pô, isso aqui eu acho que eu tenho um dom mais diferenciado, acho que posso começar a melhorar isso aqui. E hoje muita ânsia da pessoa da graduação já com uma coisa na cabeça, vão especializar em quê? E nem sempre o caminho vai ser esse. Pelo menos não para todo mundo. Sim. Ou talvez não para metade dos recém-formados. Não deveria ser, ao meu ver, pelo menos. É pensar no próximo como se você estivesse fazendo para você, Sim. né? Na humanização. Com certeza. Esse é o caminho. Meu amigo, um prazer imenso. Todo meu, Ismael. Obrigado. Prazer de conhecer. Mandou bem demais o podcast. O homem já gravou podcast também, tá acostumado. Quem dera. É tranquilo demais. É mais fácil fazer um ortognático ou gravar um podcast? É um ortognático. Com certeza. Obrigado, meu amigo. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá se inscreve no nosso canal. Nós vamos estar compartilhando aqui o link na descrição aqui, né, do Dr. Leandro. Você que tem alguma dúvida com relação ao tema que nós abordamos também. E vamos estar colocando alguns cortes no Instagram. Para finalizar, agradecer ao Ulisses, ao Márcio da Dinâmica, que tem apoiado o nosso programa da Bucocast. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.